Storytelling. E nossa abordagem hoje vai ser um caso muito, muito interessante e eu não tenho a menor dúvida que você vai se equivocar com a nossa casca de banana quando eu vou inserir dois aspectos muito interessantes que nós chamamos de inferência e dissonância cognitiva. Na realidade, são duas técnicas, dois mistérios, dois segredos de como bem contar uma história que é hoje uma técnica, um storytelling muito interessante para todo qualquer tipo de comunicador, palestrante, professor e assim por diante. Claro que a nossa pegada aqui, a nossa abordagem, está inserida dentro das ciências de neurociências e que eu estou chamando aqui de neurostorytelling, ou seja, como contar uma história de tal forma que eu possa utilizar as partes do cérebro para que esta informação ela seja bem gravada. Tudo bem? Professor Calazans, do IPK, estamos aqui no SampaCast, Teia, Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio técnico da nossa equipe e Thaís, grato Thaís. Então, vamos entender, para que nós possamos entender a arte e a ciência de contar uma história, eu vou contar uma história aqui, lembrando que uma história, ela pode ser utilizada no início de uma palestra, aula, e ela é muito importante, e nós não vamos aqui exaurir o assunto. Eu vou dar apenas uma parte muito importante, mas vamos supor que uma jovem muito bonita esteja em um shopping, 24 horas, e ela precisa ir embora no período da madrugada, depois da meia-noite. Vamos calcular aí entre meia-noite e 2 horas. Tá? Então, ela fez as suas compras e precisa ir embora, e para ir embora, ela aciona um aplicativo. Então, ela faz contato com um aplicativo, né, transporte por aplicativo, e na hora da chegada, né, chega um motorista negro, né, calma, que faz parte do processo aqui. Né? Então, e durante o deslocamento, esse motorista negro, ele se afasta do roteiro que ela conhecia muito bem e entra em uma favela. Então já são praticamente 2 horas da manhã, ela fica desconfortável porque conhece bem o roteiro e esse roteiro não é o roteiro desejado, o roteiro programado. Contudo, ela, em um determinado momento, o carro para, um semáforo, num pequeno congestionamento, e ela tenta abrir a porta e a porta está travada e ela não consegue abrir a porta. Então, nós temos esse cenário. Deslocamento, ingresso numa favela, no período da madrugada. Então, nós temos o desvio de rota e a porta travada. Provavelmente, né, você já imaginou que ela estivesse passando por um momento difícil e você já inferiu. O que é inferência? Inferência é uma conclusão precipitada. Nada mais comum. Mas nada aconteceu. Tá? Não aconteceu nada. Ele desviou porque depois ela ficou sabendo que houve um congestionamento, um acidente muito perigoso na outra rota que levaria muito tempo e ele era morador daquela comunidade e não teve problema nenhum. Ele entrou na comunidade por conhecer muito bem a comunidade e dar à passageira um deslocamento mais rápido e seguro e deixou ela de uma forma totalmente segura no seu destino. Ok? Tá? Mas, vamos lá? O que nós trabalhamos aqui? Contamos uma história, lembrando que a técnica, a ciência, a arte de contar uma história envolve mais outros requisitos. Nós estamos apresentando alguns. Mas o que eu não tenho a menor dúvida é que, provavelmente, você inferiu, concluindo precipitadamente, que ela poderia ser objeto de sequestro, roubo e assim por diante. Então, esta quebra, que nós chamamos de quebra de paradigma, essa quebra da lógica, nós chamamos de dissonância cognitiva. Então, quando eu levo uma pessoa a inferir, a concluir precipitadamente, e a conclusão real,
ela é diferente daquela que a pessoa chegou, essa quebra causa um impacto que faz com que a pessoa consiga grave com mais facilidade. Então, essa dissonância, essa quebra de paradigma, essa quebra de lógica, essa diferença entre teoria e prática faz com que a pessoa, sem explicar, que não vai ser o nosso objetivo, mas faz com que a pessoa trabalhe o cérebro com vários hormônios e esse trabalho vai fazer com que esta informação seja memorável, ou seja, fique guardada, gravada na cabeça da pessoa. É assim que trabalham os filmes e livros bons. Eles fazem com que as pessoas cheguem a uma determinada conclusão para um determinado motivo, inverter e causar um impacto. Mas eu poderia trabalhar melhor ainda com essa história. Essa história, por exemplo, não acabou por aqui. Como continua, Calazans? Continua que ele sai ali da comunidade e quando ele continua no seu caminho para levá-la até o ambiente até o seu destino, ela assalta. Então, ele é assaltado. Ela saca uma arma, né, manda ele sair, ou mata, né, e rouba o carro e todos os seus pertences. Então, esta é, sim, uma conclusão mais inesperada. Aí, se tratar de dissonância cognitiva, a dissonância cognitiva ela é mais impactada nesse momento. Então, eu poderia também trabalhar melhor ainda o resultado. No primeiro caso, já houve uma inferência. E aí houve uma dissonância cognitiva. Aqui, a dissonância, a quebra de paradigma, a quebra de lógica, quando eu quebro a lógica, aí, né, sem entrar em detalhes, produção de vários hormônios, aí essa informação fica mais impactante. Então, como é que eu conto uma história? Repito, há várias maneiras, várias ciências, várias técnicas, eu estou apresentando aqui uma delas, que é a inferência e a dissonância cognitiva. Então, eu enfatizo essas duas, que é o objetivo do nosso bate-papo aqui, lembrando que eu tenho, isso aqui é um ponto, é uma peça do quebra-cabeça. Mas para que eu trabalhe com a inferência, eu tenho que usar o drama, então a suspense, a inferência, a dissonância cognitiva. Então, o drama, ela estava num ambiente seguro, né, que era o shopping. Né? Depois chega uma pessoa, né, Calazans, você apresentou um negro e você inferiu, colocando-se com uma situação politicamente incorreta. Não, faz parte. Né? Na verdade, a loira bonita, a jovem, é que assaltou. Então, essa quebra de paradigma, por quê? Que o negro ele foi suspeito e a loira não. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, nós estamos trabalhando com inferência e quebra de paradigma, dissonância cognitiva. Isso, ele faz parte. Tá? Quando eu trabalho com suspense, drama, inferência, eu, na verdade, estou trabalhando com princípios e fundamentos da neurociência, onde nós temos aqui a epinefrina. É muito interessante que neurocientistas falam para que uma informação, uma história, um ensinamento seja gravado, é interessante que uma determinada parte do cérebro produza adrenalina. Então, nós temos dois tipos de adrenalina. Uma produzida aqui próximo ao rim e outra produzida no cérebro. A adrenalina é a mesma adrenalina, só que produzida em local diferente. Quando é produzida aqui no órgão suprarrenal, é chamada de adrenalina, e outros cientistas dão o nome de epinefrina quando a mesma adrenalina é causada no cérebro. Quando eu tenho produção, liberação de adrenalina no cérebro, que é a epinefrina, é a informação, o assunto, essa palestra, a comunicação, ela é memorizada. Né? A história que nós contamos aqui pode liberar cortisol, que é a ciência, o hormônio da atenção, dopamina, que é o do prazer, e também da ocitocina, que é o hormônio da interação, né, da conexão. Claro, tá,
que nós trabalhamos o tempo todo com emoções e sentimentos. Lembrando que para alcançar o coração, nós precisamos passar primeiro para alcançar a razão, né? Para alcançar a razão, nós precisamos passar primeiro pela emoção. Lembrando que nós somos 95% emoção e 5% razão. Então, eu posso, antes de dar um ensinamento, uma matéria, um assunto, uma teoria, eu posso muito bem passar pelas emoções. E são as emoções, a amígdala, depois a gente trabalha no nosso curso, como é que nós ativamos. Então, o segredo é como é que nós vamos trabalhar com os sentimentos, como é que eu vou trabalhar com o meu cérebro? O meu cérebro, ele libera vários hormônios. Como é que eu vou trabalhar? Eu falei da ocitocina, dopamina, epinefrina e cortisol e muitos outros. Como é que eu vou produzir a liberação dessas substâncias, principalmente a epinefrina, que é muito importante para que a informação seja consolidada? Eu vou trabalhar com as emoções. Passo pela emoção, trabalhando com os sentimentos. Sentimentos e emoções são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, mas no nosso curso nós explicamos. Quando eu trabalho dessa maneira, tá? Lembrando que eu só vou fazer isso se houver uma oscilação. Então, a moça estava no shopping, numa situação segura, chama um aplicativo, de repente, no aplicativo, ela passa daquela situação de segurança, de harmonia, para uma situação de medo, insegurança, né? E depois, no primeiro caso, acaba sendo entregue no seu destino com toda a segurança. Essa oscilação com as emoções, pegamos as emoções básicas, medo, prazer, nojo e assim por diante, e vamos trabalhando com elas de tal forma que elas vão oscilando. Esta oscilação ativa no nosso cérebro a produção de vários elementos, repito, sendo um deles a epinefrina, que é responsável. Então, nós podemos, em uma palestra, em um curso, em uma aula, trabalhar com uma história de fundo, e essa história de fundo mexer com o nosso cérebro de tal forma que nós possamos, depois de mexer com a emoção, alcançar a razão. Então, eu conto uma história e aí eu concluo com a razão. Tá ok? Só lembrando que 2 pontos aqui que são interessantes. Epinefrina não, é inferência e dissonância cognitiva. Quando há esses 2 elementos ligados, o assunto, a matéria, a apresentação, a aula, fica potencialmente mais absolvida. Nós vamos terminar aqui, lembrando que eu apresentei 2 tópicos apenas. Tá? O IPK, o Instituto Professor Calazans, promove cursos de comunicação oratória e um dos elementos, um dos tópicos vai ser o storytelling. Tá? A gente vai fazer um reality show, então as pessoas vão, antes de apresentar a sua história, ela vai ter um momento de mentoria, de aulas teóricas e também várias oficinas, e depois, no momento final, ela vai apresentar esse reality show concorrendo com outros companheiros aí. Tá ok? Lembrando que esse vídeo é um dos vídeos que nós inserimos no nosso canal do YouTube, e você pode se inscrever e ativar o sininho para ter acesso aos outros vídeos. Também nos nossos cursos, inclusive está em questão um curso de storytelling aplicando neurociências. Os nossos cursos ele contém muitas aulas em videoaulas e também o material didático escrito. Mas o ponto alto são as oficinas que nós chamamos de aulas práticas, que são as mentorias. Nos nossos cursos, o aluno não apenas tem a parte teórica, ele coloca em prática tudo aquilo que aprendeu por intermédio de uma mentoria, se a história está certa, não está certa, quais são os elementos da neurociências, da PNL e muitos outros elementos, né? E essas oficinas, nós temos um modelo online, ou seja, hoje mesmo estou gravando aqui, é um dos dias da semana que eu tenho encontro com alguns alunos que moram, inclusive, bem distante, e por intermédio do encontro online,
uma plataforma, eles vão apresentar suas histórias e nós vamos analisar se está coerente, incoerente, o que e como melhorar. Então, mais importante do que conhecer, muitas pessoas estudam esse assunto, mas tem pouca prática, pouca oportunidade ou nenhuma de colocar em prática. Então, nós temos esse diferencial do IPK, nós temos uma concepção onde nós oferecemos, proporcionamos ao aluno a oportunidade dele colocar em prática aquilo que ele sabe. Tá ok? Você pode obter mais informações no site do professor Calazans, também entrar no Comunicação Oratória na academia, ser um acadêmico. Como acadêmico, por intermédio de uma assinatura, você tem acesso a alguns cursos sem custo adicional, outros cursos com descontos especiais e, mais importante, você tem acesso a participar do reality show e a mentoria prática. O professor Calazans proporciona momentos online, momentos presenciais. Para mim, é o diferencial, a mentoria para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Para mais informações, calazans.daniel@gmail.com e também o nosso telefone, que é Zap 98611, né? 11 986 936733. E aqui, no nosso QR Code, você pode fazer parte do nosso grupo de comunicação oratória do Zap, é um grupo que nós temos, e aqui sim nós vamos colocar ali semanalmente vários vídeos, vários materiais, né, didáticos, e também o professor Calazans tem semanalmente vários eventos aqui ao redor de São Paulo e até mesmo em outros estados. Então nós vamos colocar ali quais são os eventos, dias, horários, locais, para que você possa participar online ou presencial. Dá um clique aí e seja membro do nosso grupo. Ok? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo e aguardo você em nossos contatos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ok? Um abraço e tudo de bom.